Continuando, bom, vamos lá. Agora chegamos já, né? Estamos encaminhando aí um pouquinho mais pro final. Vamos já à nossa track de número 10, né? Nossa faixa 10 aí, né? É 10, tem que ser uma música, né? Importante. É uma música importante em muitos sentidos. Daqui pra frente, até o final, não que as outras não tenham gerado, claro que sim. Tem até, né, acho que dá pra notar quando eu ressaltei uma música a mais do que outra a menos, mas todas são muito importantes. Mas assim como outras que eu já citei aí, aqui a gente vai ter uma sequência de 3 músicas até o final, que sempre que eu vejo o clipe me geram também calafrios. No sentido de, assim, é tão vivo que essa música eu incluo no relacionamento, essas próximas, 3 próximas, que são, assim como umas que eu citei é mais aí do que outras, de repente também, né, geram também, né, sempre um pouco de calafrio quando eu vejo, né, acho que todas elas de alguma forma, né, só que essas 3 últimas aqui é impossível não ver o clipe e eu não sentir, né, é, alguma coisa, né, assim, de calafrio. Assim como a primeira, e eu teria que lembrar as outras também, enfim. Mas, assim como algumas muito específicas, assim, elas sempre, essas 3 sempre me dão calafrio. Vamos lá. Então, falar de número 10, né, assim, 10 é o número que todo mundo coloca, sei lá, sei lá, se a gente pegar um time de futebol, é o melhor, né, seria a melhor camisa, 10 é a melhor nota que a gente pode tirar. Eu deixei pra 10 aqui uma música que eu acho que poucas pessoas colocariam no número 10 se a gente for levar a numerologia, né? Enfim, e sei lá, o que o número 10 representa para algumas pessoas. Número 10 para mim é sim, uma música muito importante por N aspectos. Não sei se eu consegui falar tudo aqui, porque essa música, sinceramente, eu poderia passar 1 hora falando dela. O que acontece? Falar de relacionamento nem sempre é falar sobre as partes boas, ou então as partes que são só boas. Eu acho até um pouco hipócrita casal que só fala de coisas só boas do relacionamento. Relacionamento precisa ser discutido, precisa ser dialogado, precisa ser debatido, tudo de uma forma saudável. Nem sempre, às vezes a gente vai estar com a cabeça quente, às vezes o parceiro vai estar com a cabeça quente, às vezes os dois vão estar com a cabeça quente, e às vezes os dois vão estar simplesmente cansados, esgotados, e alguma coisa vai dar errado, vai parecer que está dando tudo errado, e aí os dois sentem medo, os dois sentem pavor de perder um ao outro. Tem muito a ver com todas essas sensações, tentando resumir do que a gente, eu acho que já sentiu de diferentes formas, cada um do seu jeito. E aí também essa música tem muito em particular com uma necessidade do Alexandre de assim, fala alguma coisa pra mim, por favor, eu preciso te escutar. E o quanto que é importante. Quando eu digo sempre falei de te escutar, não é porque você simplesmente não fala só, sabe? Em algumas situações onde hoje em dia eu consigo respeitar. Mas é porque assim, a sua opinião é importantíssima pra mim. Então se eu não tenho ela, com o que eu vou estar lidando, sabe? Eu acho que durante muitas vezes, independente de qualquer problema que já tenha acontecido, eu acho que uma coisa recorrente que eu sempre peguei no seu pé, Alisson, fale um pouco mais pra mim como é que você tá se sentindo, e às vezes eu ou não tinha resposta, ou demorava pra você mesmo de repente entender ou verbalizar, e ok, tá tudo bem, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma facilidade. Você melhorou muito nisso, vale a pena dizer, e assim, hoje eu não vejo como um problema. Hoje você consegue até se organizar melhor e procurar saídas novas. Eu nossa, achei até muito maduro, assim, você uma vez pegar e, vamos descer porque eu tô me sentindo nervoso, sabe, verbalizar isso. É importante notar que você tá nervoso para eu também, sabe, assim, saber como é que eu vou falar com você. Então, assim, porque quem fala também, né, tem um poder muito grande nas mãos, né? A pessoa tá só falando, né? Então, às vezes, também a outra não tá querendo ouvir, né? E tudo, para tudo tem momento, né? Então, é mais ou menos assim sobre isso. Mas não só sobre isso, né? Eu acho que, no geral, essa música fala sobre isso. Às vezes, alguma coisa muito vívida, alguma coisa muito forte, sólida, rígida que a gente está vivendo, às vezes ela vai despencar. Às vezes o que é colorido vai estar um pouco preto e branco, assim como o que já foi preto e branco também já foi colorido. Mas às vezes as coisas não vão estar coloridas, vão estar preto e branco. Às vezes o que é quente vai estar um pouco mais frio.
Às vezes a animosidade das pessoas, elas vêm e vêm numa hora que às vezes as coisas começam a de repente ficar um pouco mais mal interpretadas. Então tudo precisa ser dito, né? Assim, seja de uma forma, independente da forma como a pessoa diz, tudo precisa ser falado de alguma forma ou ser expressado. Acho que é o que mais de repente eu posso falar. Sim, eu tenho uma necessidade muito grande de falar, verbalizar, enfim, isso daí, né? Acho que você já sabe, né? Enfim, quanto que é importante, enfim, para mim. Mas eu acho que é importante, eu acho que para um relacionamento, para um casal que pretende, né, assim, ter a vida junto. E até, assim, se eu peguei tanto no seu pé sobre isso, é porque, assim, cara, de verdade eu vejo um futuro na gente. Senão eu não ficaria pegando tanto, assim, no pé, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá em casal, a gente, poxa, pensa, poxa, se eu estivesse pensando no meu futuro, o que que tá me incomodando? Poxa, eu preciso, sabe, dar um feedback para essa pessoa, para ela evoluir. Eu preciso também que ela me fale algumas coisas que, assim, eu posso concordar também ou não, né? Do que eu posso estar errando com ela, para eu, de repente, ir me notando um pouco mais, né? E eu hoje em dia tenho esse cuidado de, também, por ser a pessoa que fala muito, de tentar, às vezes, só escutar. E às vezes, acho que mostra psicólogo, que a gente escuta já muito, aí na nossa vida pessoal a gente quer falar muito. Mas enfim, eu sei muito escutar também, né, quando preciso. Então, assim, às vezes eu vou querer escutar e eu tenho que trabalhar isso em mim também, sabe? De saber escutar na minha vida pessoal, né? Não só na profissional, porque dão eu sei que eu tenho para isso, né? E eu acho que é uma questão às vezes só de quando se trata da gente, nem tudo é tão fácil, né, quanto parece. E eu sei que eu posso parecer às vezes uma pessoa, sei lá, mais calma do mundo para algumas coisas, mas você sabe que para outras realmente sou uma pessoa que sim tem um gêniozinho um pouco mais forte. Enfim, eu acho que falar sobre relacionamento não é só falar sobre as coisas boas, sabe? Não é chegar a botar só musiquinhas fofinhas, não. Então, o Alexandre, ele não é só essa pessoa, ele gosta de pegar os problemas. Então, vamos lembrar um pouquinho? Então, é mais ou menos isso. Não tem mal nenhum a gente, às vezes, falar sobre o que deu de errado e o que a gente já contornou. Até porque assim a gente vê o quanto que a gente cresceu juntos, né? E essa música, ela vai falar das partes ruins, onde não deu certo, onde eu senti as coisas, de repente, saindo fora do lugar, o que estava encaixado se desencaixando. Mas no final, a conclusão que ela dá para o sentimento que essa pessoa tem de quando as coisas estão desencaixando é que ela só tem uma certeza, que é o sentimento dela. E essa certeza é maior do que qualquer outra coisa do que está acontecendo ao redor. Por mais que as coisas estejam desencaixando, ela tem a certeza de que tudo vai permanecer no seu lugar no final das contas. É só uma questão de administração. Então, assim, essa música tem vários motivos para colocá-la aqui. Essa música, eu pensei muito, refleti muito sobre assim, coloco ou não coloco, porque por mais que eu tenha vontade, sempre tive vontade de colocar essa música aqui, eu acho que depois, acho que de uma tracklist feita, né, toda fofinha, direitinho e tal pra gente, porque, né, a gente tava se conhecendo, acho que é legal a gente lembrar que tá ok é, é, falar sobre os problemas também, sabe? Não é um bicho de sete cabeças, e isso precisa ser dito pelos dois, né? Então, assim, tá ok às vezes a gente lembrar de problemas, tá ok às vezes a gente, poxa, então, isso aqui eu não gostei. É importante dizer, é importante falar, é importante se expressar, seja da forma que for, né? É importante o outro estar ciente do que ele tá fazendo não tá legal para outra pessoa, né? Então, assim, acho que tem muito do meu sentimento aqui particular, tá? Do Alexandre, como ele se sentiu quando as coisas estavam desencaixando, quando de repente já. Acho que você vai entender um pouquinho do como eu me sentia quando eu não tinha uma coisa verbalizada. Eu acho que nada melhor do que a música, né? E aí eu tô. A gente tá aqui pra isso, né? A ferramenta que eu tô tendo aqui hoje é essa, né? Pra simbolizar meu amor, né? Por você. É a tracklist, então são as músicas. E eu acho que nada melhor também numa música por uma coisa que às vezes é tão complexa da outra pessoa entender, que são os nossos sentimentos mais densos e profundos no momento de dificuldade no relacionamento, de como a gente pode estar sentindo. Porque, sério, tudo que essa música fala, mesmo que não seja literal, bate muito forte em mim. Acho que é por isso que eu sempre, para além de estar com você, tá? Quando eu escutei essa música,
eu escutei porque eu tava num outro relacionamento e eu até acabei sim dedicando essa música a uma outra pessoa. Por isso que eu, né, pensei direitinho, mas isso aí já tinha, as coisas já estavam desandadas e tudo mais, enfim. Mas eu tô colocando aqui essa música porque assim, não é um desrespeito, não vejo como forma de desrespeito. Eu acho que toda música a gente ressignifica pra gente. E não é porque de repente eu dediquei a uma pessoa que eu não posso dedicar a outra. Hoje essa música pra mim ela tem um sentido diferente. Quando eu mandei essa música pra uma outra pessoa, tinha um sentido é, de término, sabe já. Então assim, hoje não. Hoje eu entendo que essa música ela não fala sobre término, sabe? Ela fala bem pelo contrário, de assim, pelo nome mesmo. Ela fala que assim, poxa, procure, né, a sua luz, procure o seu parceiro. Então assim, né, resolva as coisas, né? Eu quero te ouvir, quero te escutar, vamos continuar juntos, né? Fala sobre essa parceria que é importante, né? Fala sobre o medo da gente estar no escuro às vezes. Porque sim, às vezes é um tiro no escuro numa relação, né? Eu acho, né, principalmente pegando o gancho da última música que eu citei por alto, esse último entendimento onde eu elaborei uma preocupação muito grande com você, passei uma segurança muito grande de, sei lá, de você, às vezes eu pensei em, sei lá, será que ele quer continuar comigo, não quer? E, nossa, assim, foi o que eu disse, foi a pior semana da minha vida, ou uma das piores semanas que eu já tive, enfim, no ano com certeza foi a pior. E eu não quero passar por isso de novo, sabe? Porque eu tive uma crise de ansiedade horrorosa. Eu nunca tive uma crise de ansiedade assim. Mas assim, eu acho que quando a gente tá amando, a gente se preocupa muito, né? E assim, eu tava muito inseguro sobre o seu sentimento para com o meu, não do meu para com você, entende? E aí, nossa, foi horrível. Porque, ai, droga. Foi uma semana em que eu tive que ficar. Eu acho que eu praticamente só chorava. E eu não tinha muitas pessoas pra falar, fiquei mais sozinho, porque querendo ou não, a gente sabe que as outras pessoas, até os amigos, têm as nossas, enfim, tem a rotina deles assim como a gente tem a nossa, e eles não estão disponíveis sempre. E eu me senti tão sozinho, as coisas com minha mãe estavam desandadas, como você sabe, durante essa semana específica que eu tô me referindo. Eu me senti muito à margem, sozinho. Isso a gente já conversou, já tá resolvido. Expliquei que de repente não foi o melhor momento para dar um tempo, mas entendi que às vezes a gente também tem que respeitar que às vezes o tempo da pessoa vem num tempo que tá ruim pra gente, mas enfim. Aí também vai muito de uma escolha de cada um. E nossa, tudo que eu queria ali era você, porque sério, como eu acho que eu disse em outras músicas também um pouco antes, e acho que fica claro, quando as coisas estão turvas hoje em dia, sabe, você é uma pessoa que eu tenho a confiança de assim, poxa, ele pode me escutar, ele vai me acalentar, e pelo menos vai talvez tentar me entender. Se eu estiver errado, ele vai falar. E eu não tinha isso. E eu simplesmente não podia ter contato com você. Foi isso que ficou na minha cabeça, né? E aí eu ficava, gente, mas se eu falar com ele, eu vou estar invadindo o espaço dele, ele precisa desse tempo, ele pediu um tempo. Mas se eu ficar na minha, e se eu perder ele por causa do tempo que eu fiquei na minha muito demais? O que que eu faço? Então, assim, eu ficava super inseguro. E inseguro de uma forma que, assim, eu só sabia de uma coisa, eu não queria perder o que eu tinha com você. Porque eu acho que também é uma coisa especial demais pra gente perder de uma hora pra outra. E por bobeira, sabe? Então, assim, de verdade, eu acho que essa semana que eu tô me referindo foi uma semana muito tortuosa pra mim. Essa música eu escutei durante várias vezes, durante essa semana em específico. Já escutei em outros momentos também mais delicados, porque eu acreditava. Essa música ela fala sobre esperança também. De que mesmo quando as coisas estão dark, estão escuras, estão turvas, acredita que há uma luz no fim do túnel, que você vai encontrar essa luz, que essa outra pessoa, e essa luz vai só brilhar cada vez mais. E eu tentava acreditar na mensagem que essa música estava falando, porque ao mesmo tempo ela não deixava de falar, né, sobre as dificuldades. E eu gosto de músicas assim, que são um pouco reais, sabe? E chega a ser um pouco irônico, porque a música ela é bem agitada. Acho que até a música mais agitada que você que eu vou estar colocando aqui.
Então, assim, e ela fala isso de uma forma tão linda, que toca tanto o meu coração, que é surreal o calafrio que eu sinto nessa música. Eu já sentia antes, sinto muito mais hoje tendo você do meu lado assim, lembrando de coisas que eu já tive segurança, já tive medo, já cheguei a ter, enfim, a sentir também com você, todo mundo sente. Então essa música ela me marcou muito, né? E eu recorri a ela diversas vezes. E aí, quando a situação ficou um pouco mais tensa, e acho que principalmente durante essa semana específica, eu acho que eu, sei lá, mais escutado da semana, por aí. Enfim, é isso. Sério, eu poderia ficar falando, acho que 1 hora dessa música. Mas, enfim, eu tô tendo que correr contra o tempo. Também não quero que você fique escutando durante muito tempo, tomar muito seu tempo aí. Qualquer coisa a gente fala um pouco melhor, enfim, sobre as músicas. Mas é sobre isso. Tá ok a gente falar dos problemas, sabe? A gente precisa entender que numa relação, nem toda tracklist ela vai ser toda animadinha, não. No sentido de só falar de coisa boa. Ela vai falar de coisas ruins também. Mas é pra gente valorizar o que a gente tem, né? E aprender que, assim, a gente precisou passar por essas coisas ruins pra gente aprender a valorizar, de repente, algumas outras coisas, alguns outros momentos, algumas outras evoluções da pessoa, nossas. Então, assim, ia ser valorizar a nossa relação, né? E hoje eu valorizo muito a nossa relação, por todas as dificuldades que a gente passou, em qualquer situação. Então, essa música é muito, muito, muito importante pra mim. E sim, ela fala de dificuldades. Por incrível que pareça, eu coloquei ela também aqui, por quê? Não só por causa dessa parte delicada, que eu fiquei, a música pode ser ressignificada e tal. Pode, claro que pode, enfim. E hoje ela tem um significado um pouco diferente de quando eu, de repente, mandei para uma outra pessoa. E assim, eu sei que você gosta né, dessa pessoa específica que fez essa música e que canta. Então, eu falei, bom, ele gosta dessa pessoa, enfim, que é difícil de ver, gostar de né, de um cantor, né, alguma pessoa masculina no sentido musical que eu gosto, né? E eu falei, gente, essa música, esse cantor que ele gosta, enfim, né? E eu também evitei muito escutar essa música com você, porque, né? Então, assim, Mas, enfim, é uma música que eu sei que você vai gostar de qualquer forma. E acredito eu, porque você gosta, né? Enfim, do cantor, do DJ, digamos assim, né? Então, sim, temos uma música eletrônica na nossa tracklist. Acho que é a primeira música eletrônica que a gente tem. Enfim, já era hora. Eu gosto muito de eletrônica. Então, é uma música eletrônica e muito, muito bonita. Eu acho a mensagem que ela passa. Eu acho o clipe dela, de verdade, eu acho que o clipe dela fala tudo. Eu me vejo ali um pouco, sabe assim, às vezes eu sou aquela pessoa que tá ali na neve, mas eu me vejo principalmente muito como essa pessoa que tá ali. Às vezes, quando as coisas pareceram um pouco complicadas, eu tava sempre tentando ali chegar e pegar, Alisson, olha, é isso aqui, calma, tá dando certo, as coisas vão se encaixar e tudo mais. Então, eu me vejo muito como essa menina que começa numa aeronave, enfim, veja o clipe depois, você vai entender um pouco, porque eu acho que nesse clipe mostra o quanto que a gente fica perdido quando passam algumas letras da música com a tradução, eu acho que fica melhor. O quanto que a gente se sente perdido quando as coisas não estão se encaixando, mas a nossa angústia pra gente chegar e não tô encontrando a pessoa não tá aqui, não tenho acesso a essa pessoa, é como se estivesse lá, sem sinal, sabe, na sua TV, e aí você não tem acesso àquela pessoa. É tão doloroso e eu passei por isso há pouco tempo. Eu tava pensando já colocar essa música por conta das dificuldades, pra falar um pouquinho das dificuldades que a gente passou, mas assim, hoje ela faz muito mais sentido, porque eu literalmente não tive acesso a você durante o tempo que eu entendi, pelo menos, né, que você tava querendo ficar um pouco mais sozinho, sem qualquer tipo de contato comigo, e foi horrível, pra mim, horrível. Não é dependência nem nada, mas é porque assim, não faz sentido nenhum, sabe, assim, eu ficar sem falar com você, nenhum, nenhum, nenhum. Você não fez nada grave, nada do tipo. E eu entendi que a gente precisava ficar um tempo sem se falar, por algum sentido. Eu interpretei dessa forma. Por isso que as coisas precisam ser muito explicadas, sabe? Nem tudo precisa ser só, sabe assim, falado de qualquer forma. Às vezes as coisas precisam ser explicadas, senão o parceiro pode entender de uma outra forma. E aí as coisas. Cada um pode pensar de um jeito, e cada um vai sofrer de um jeito que às vezes é desnecessário, como a gente viu. Então, assim. É isso. Como eu disse, daria pra falar 1 hora mesmo sobre essa música.
que é um tema muito, muito, muito específico, né? Embora eu tenha algumas aí com temas também mais específicos do que outras, talvez, mas é muito, muito, muito específico essa. Então essa fala um pouco da parte mais densa, assim, dos probleminhas, né? De uma forma mais presente, né? Mas de uma forma positiva também, dizendo que sempre tem uma esperança. Então, calma, a música é positiva. Então, o nome da música é Share a Light e o cantor, né, DJ, é o Robin Schulz. Eu ouvi falar que você gostava dele, né? Então, assim, eu gosto de algumas músicas dele, também é um dos DJs que eu mais gosto. Prefiro o Calvin Harris, mas eu gosto muito dele. Então, é um dos DJs que eu mais gosto, cantores, né, assim, dessa parte eletrônica. E, enfim, eu acho essa música dele sensacional. Acho que é a minha melhor música, a minha música favorita das eletrônicas, digamos assim. Essa e mais algumas do Calvin, talvez. Mas essa enfim, ela tem um espaço especial no meu coração por conta disso, de coisas que eu já vivenciei e que acabaram acontecendo também com você em algum momento que tá certo e tá tudo ok, né? Às vezes vão acontecer coisas complicadas na relação e tá tudo bem. Agora que eu tô vendo. É Feat David Guetta e Cheat Codes. Também tem o David Guetta e Cheat Codes. Enfim, vou ler aqui pra você e aos poucos eu posso ir explicando. Embora acho que eu já tenha falado, mas enfim, acho que a letra, como eu disse, ela não vai falar literalmente, talvez alguns sentimentos meus, outras horas vai, mas é como se fosse aquilo, é de uma forma muito subjetiva, né, que vai trazer algumas coisas, uma sensação, né, algumas sensações que eu vou explicando. Então, o nome da música é Ilumine, né? Vamos lá. Por que você está me afastando? Tudo que peço é perdão. Você está ouvindo? Estou falando sozinho de novo? Eu continuo encarando o teto, esperando você me dar alguma razão. Você está ouvindo? Estou falando sozinho de novo? Aqui lembra muito desde a primeira vez que eu acho que eu chamei a atenção, né, para essa questão do falar, né? Onde eu falava, e eu ficava, cara, ele tá escutando. Por você depois não falar, né? Eu ficava com essa incerteza, essa coisa, essa angústia que hoje eu entendo mais o seu jeito, né? Então, assim, essa angústia de assim, será que ele tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Será que, sei lá, ele só tá abstraio, sabe, assim, no mundinho dele e é isso? E assim, e por isso que eu expliquei desde o começo. Cara, se não dá, porque eu preciso de alguém que se expresse, sabe? Tipo, melhor. Sabe? Pelo menos me dê uma clareza sobre o que ele tá sentindo. Senão, é só uma pessoa explicando, né? E a gente teve essa dificuldade no início. Depois melhorou, graças a Deus. Enfim, não tenho nem o que falar hoje sobre isso no momento. Então, graças a Deus eu vi muita melhora nisso, né? Mas é isso, às vezes, algumas vezes por você fazer isso, também é o tempo e outras coisas, enfim, que você pediu, eu ficava assim, gente, ele tá me afastando dele, sabe? Tem essa primeira frase, por que você está me afastando? Tudo que peça é perdão. Você tá me ouvindo? Tipo, então assim, são coisas que literalmente achando, isso é bem literal, ele pensava na cabeça dele, sabe assim, e ficava me perguntando, será que ele tá querendo se afastar? Será que ele quer terminar? Será que, sabe assim, essas inseguranças que batem às vezes e a gente sabe quão ruim isso é, sabe? E às vezes você nem tava querendo se afastar, mas eu entendia dessa forma, né? E é muito isso, sabe? Essa parte eu lembro muito da gente conversando no seu quarto e, enfim, eu falando da importância, né, do diálogo pra você e você, assim, no início, lá no início, tá? Estático, um pouco sem saber o que dizer e eu um pouco agoniado e depois a gente foi resolvendo as coisas. Bom, continuando. E sei que você não me deve seu amor. E sei que você não me deve nada. É isso no início, principalmente porque a gente não namorava, então ficava um pouco tenso. Não tem jeito de eu desistir de você. E agora vem o refrão, né? Não me deixe no escuro, onde é difícil de enxergar. Me mostre seu coração. Me ilumine. Se você me ama, diga. Se você me ama, diga. Sabe que não posso viver sem você. Estou de joelhos. Onde você está agora? Me ilumine. Se você me ama, diga. Se você me ama, diga. Parece muito simples, mas nossa,
essa sensação de às vezes não poder ver a pessoa, não saber o que está acontecendo literalmente com ela, e só pedir um pouco, poxa, sabe, dá um pouquinho da sua luz, a gente confia, a gente vai crescer junto. Então, assim, me mostra o que você tá sentindo no seu coração, não tenha medo, sabe? Assim, não tô aqui como quantas vezes eu acho que eu explico isso de diferentes formas. Eu não tô aqui pra te julgar, eu quero entender o que você tá sentindo. Fala o que você estiver sentindo, independente do que for. Eu quero tentar entender esse sentimento, tentar te entender também junto, tentar fazer com que você se entenda também, até onde eu puder, né? Enfim. E é isso, sabe? Assim, acho que até, de repente, por ser psicólogo, eu sempre gosto muito de estar compreendendo a outra pessoa e gosto que ela se sinta compreendida, sabe? Dentro dos sentimentos dela comigo, né? Também me lembro muito sobre a parte de quando você precisou se afastar, né? Quando você passou por um momento, né, de animosidade, que eu também já tive os meus, né? Enfim, mas literalmente da depressão. E aí você teve aquele roupante de ficar mais monossilábico. Eu ficava, gente, o que eu faço? Será que ele quer se afastar? O que ele tá querendo? Sabe assim, eu fiquei muito perdido, né? E aí vem uma parte, enfim, aí talvez um pouco mais subjetiva. Porque sempre que eu ligo, você nunca atende. Eu tento falar, você continua dançando. Posso sentir você na minha pele, mas estou apenas dançando com o vento. E sei que você não me deve seu amor. E sei que você não me deve nada. Não tem jeito de eu desistir de você. Não me deixe no escuro onde é difícil de enxergar. Me mostre o seu coração, me ilumine. Se você me ama, diga. Se você me ama, diga. Sabe que eu não posso viver sem você. Estou de joelhos. Onde você está agora? Me ilumine. Se você me ama, diga. Se você me ama, diga. Ilumine, me ilumine. Ele fala, né? Acho que é mais compartilha a sua luz, né? Enfim, ou então realmente me ilumine, né? Me mostre uma luz. Não me deixe no escuro, quando é difícil de no escuro quando é difícil de enxergar. Me mostre seu coração, me ilumine. Se você me ama, diga. Se você me ama, diga. A letra é bem simples, mas eu acho que ela fala muito. Veja o clipe. Eu acho que o clipe, ele é literalmente muito mais... Ele é tão bonito quanto a letra. Eu acho que ele é um complemento muito foda. Eu vejo esse clipe 1000 vezes. Eu lembro muito de você. Eu lembro do quão grato que eu sou por tudo que a gente já passou de mais complicado. E como eu me senti nesses momentos, mas quanto que eu fui abraçado depois. E o porquê que eu senti falta desse abraço, né? Nos momentos onde eu não pude tê-lo. Porque você é uma pessoa muito, muito especial pra mim. Então, assim, essa música não faria sentido se você ainda não tivesse alguma importância. Por isso que eu digo que tem um novo significado pra mim. Talvez quando eu dei essa pessoa, dediquei essa música pra uma outra pessoa, eu já tinha entendido que estava praticamente tudo terminado. Hoje não. Hoje eu tô passando por uma relação, eu sei das dificuldades dela, mas eu tô querendo ali brigar, tá junto, e eu tô. É sobre isso, eu tô ali de joelhos pedindo pra você estar junto de mim. E eu só quero que você fale, tá tudo bem, eu tô aqui, não tô muito bem, mas Ale, eu tô aqui, só me abraça, só fica comigo, como você já pediu outras vezes. E é muito difícil, sabe, assim, te ver mal e não estar por perto, porque eu não posso acolher e eu tenho um instinto protetor, então é um pouco complicado pra mim. Então não é nem só sobre mim. Tanto que quando eu disse pra você, uma das maiores dificuldades de ficar longe de você é estar preocupado como você tá se sentindo, sabe? Não que isso não me afete os meus sentimentos, afeta, mas assim, acho que quando a gente ama, a gente também se preocupa muito com como o outro tá se sentindo. A gente não pode ser só egoísta de ficar preocupado com os nossos sentimentos. Aí, enfim, é isso. Já deu meia hora, gente. Eu disse que algumas iriam ser mais longas, mas acho que falar de problemas nunca é, né, assim, muito. Às vezes pode parecer não muito legal, mas é super importante. Às vezes são as melhores músicas. E essa música é muito importante pra mim, eu deixei ela aqui. Sim, ela não deixa de ser uma música nota 10 pra mim, então ela ocupa aqui o número 10, porque né, é passando por dificuldades que a gente aprende a valorizar o relacionamento. E obrigado por você estar junto de mim, reconhecendo o meu pior lado, o meu melhor lado, tá bom? É sempre um prazer cada vez que você compartilha essa sua luz comigo. Nunca deixe de compartilhar. Sempre se expresse da sua forma, como você conseguir. Eu quero sempre poder estar junto, tentando te entender, entender seus sentimentos. E nunca se veja como um peso para mim. Você jamais será um peso. Não é. Tá bom? Você, na verdade, é uma bênção para mim. Tá? E é isso. Te amo.